Salve pessoal, hoje vamos fazer aqui uma questão do ITA 2009, uma questão sobre empuxo, né? Uma questão, bom, trata do princípio do empuxo, né, do equilíbrio hidrostático, mas, queira ou não, é uma questão do ITA, então não é uma questão trivial, não é uma questão simples. Bom, vamos ler o enunciado dela aqui. Uma balsa tem o formato de prisma reto de comprimento L e seção transversal como vista na figura. Quando sem carga, então aqui é a figura, né? Aqui tem duas alturas, tem um ângulo θ e tal. Quando sem carga, ela submerge parcialmente até uma profundidade H0, sendo ρ a massa específica da água e g a aceleração da gravidade e, supondo que seja mantido o equilíbrio hidrostático, assinale a carga P que a balsa suporta quando submersa a uma profundidade H1. Bom, vamos entender aqui, né? Primeiramente, como é que é essa balsa, né? Ele fala ali um prisma seção transversal que nem visto na figura, certo? Bom, então vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Desenhei aqui mais ou menos, tá? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, onde aqui vale L. Tá, mas vamos ver ela de frente, né? Que fica mais fácil. O que acontece aqui? A gente tem o primeiro caso, né? E a balsa fica submersa até certa altura H0 aqui, né? Então fica até certa altura H0. Beleza? E esse é o peso sem nada em cima, né? Aí, se a gente botar um certo peso, que ele chama de P, né? No caso 1, e que vai ser o caso 2, né? O que vai acontecer? A gente tem a mesma balsa, só que agora vai ficar submersa até uma altura H1, certo? Basicamente isso, né? E ele quer saber quanto que vale esse P, né? Que é colocado aqui, né? Peso vale quanto? Bom, vamos entender os dois casos. Vou separar aqui em dois lugares. Beleza. Bom, primeiramente, por que essa balsa vai flutuar? Por conta do empuxo, né? E se ela está parada, ou seja, ela vai ter um empuxo aqui para cima. Empuxo aqui para cima. Por quê? Porque ela tem um certo peso dela e vai puxar ela para baixo, né? Então, tem o peso dela. E nesse caso eu vou chamar de W, para não confundir com esse P aqui. Tem um certo peso dela, que vai puxar ela para baixo, né? Por causa da gravidade, claro. E tem o empuxo que vai subir, jogar ela para cima, né? O empuxo eu vou chamar de E1, certo? Bom, se está no equilíbrio hidrostático, se está parado, a soma das forças é igual a zero, ou seja, E1 é igual ao W. Ah, entendi. Então, E1 é igual a W, certo? Vamos agora ver o segundo caso aqui. Segundo caso, mesma coisa. Ele tá sendo, a balsa está sendo puxada para baixo, né? Só que quem que está puxando ela para baixo? O próprio peso da balsa, W, mais o peso que é adicionado ali, mais P. Ah, tá. Isso é igual ao empuxo 2. Certo? Porque também está parado. Empuxo 2. Então, E2 é igual a W mais P. Empuxo 2 é igual a W mais P. Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer conta, né? Vamos calcular primeiro esse empuxo 1 para a gente descobrir esse W e depois a gente calcula o empuxo 2. E aí a gente tem o peso. Tá. Então vamos pegar o triângulo aqui, né? Que ele dá esse meio triângulo aqui. E descobrir qual que seria o empuxo desse cara. Bom, aqui o ângulo é θ, né? Vou botar o ângulo θ aqui. Vamos dividir esse cara no meio. Descobrir θ2. Por quê? Tá, o empuxo, ele pode ser dado, qualquer empuxo, né? Empuxo é igual a ρ, que é a densidade do massa específica, aqui, ó, ele dá. ρ, g, gravidade, e V0. Ou G, vou botar V0 mesmo. Ou V1, porque é do empuxo 1. ρ, g, V1. Beleza. ρ a gente tem, g a gente tem. Quem que é o V1?
pensa aqui, né? V1 é o volume que está submerso embaixo da água. Ah, tá. Então, volume da parte que está submersa na água. Então, assim, ó. Isso. Esse volume dessa coisa aqui, né? Beleza, então, a gente tem que o lado é L, né? O lado isso aqui vale L. Só descobriu a área desse cara aqui para descobrir o volume dele. Beleza. Bom, então qual que seria a área desse triângulo? Desse triângulo aqui. Vê que a gente quer o que está dentro da água, né? Qual que é a parte que está dentro da água? Tem o H0. De amarelo. Temos H0, né? Aqui. Sabendo que a área seria base vezes a altura sobre 2. Qual que é essa base aqui? Né? Pô, a gente tem a altura que é H0. Qual que seria essa base? Né? Qual que seria a base desse triângulo? Vamos tacar a tangente desse cara, né? Tangente de θ é igual a H0 sobre x. Portanto, x é igual... Não, calma, vou fazer... Seria esse cara aqui x, né? X sobre H0. X, portanto, é igual a H0 vezes tangente de θ. Beleza. X vale aqui, né? A base desse cara é 2x. Então, a área desse cara seria H0 vezes 2H0 vezes tangente de θ, né? Base vezes altura. Sobre 2. Corta esse cara, corta esse cara. Esse aqui é H0 quadrado vezes tangente de θ, que é a área desse cara aqui. Beleza? E qual que é o volume? L. Ah, tá. Então esse aqui é o volume do cara. Então, por fim, né? Dando uma apagada aqui nas coisas. Apagar de uma forma mais fácil. Dá um delete. Beleza. O empuxo, né? Ele vai ser ρ vezes G vezes o volume que a gente acabou de calcular, que era H0 quadrado vezes tangente de θ sobre 2, aqui esse ângulo, né? Vezes L. Esse é o empuxo que é igual, empuxo 1 que é igual a W. Tá, vamos guardar esse cara aqui então. Vai feio. Guardar esse cara aqui e depois a gente usa, né? Beleza. Agora, vamos calcular o empuxo 2. Cara, vai ser a mesma ideia, né? O empuxo 2 é igual a ρ G V2. Só quem que é V2? V2 é a área desse cara aqui vezes L, né? A área do triângulo vezes L é V2. Qual que é a área desse triângulo? Pô, vamos pensar o triângulo aqui. Esse triângulo aqui vai ter a altura H1. Aqui é θ sobre 2. E aqui vai ser x'. Sei lá por quê. Só pra ser diferente do x. Cara, esse triângulo ele vai ser literalmente igual a esse triângulo aqui que a gente viu antes, né? Igual a esse triângulo aqui, ó. Os triângulos são semelhantes. Com um grau de semelhança 1, né? Quer dizer, H0 sobre H1. Certo? Então esse H1, H0, é a única coisa que vai mudar nos dois triângulos. Pô, então se a área desse cara aqui é H0 quadrado tangente de θ sobre 2, a gente pode pensar na área desse cara aqui como H1 quadrado vezes tangente de θ sobre 2. Faz sentido? Se não entendeu, faz a mesma ideia que a gente fez aqui, né, nesse outro triângulo, só que usando H1 no lugar de H0 e vai chegar na mesma ideia. Vai chegar nesse mesmo resultado. Bom, vou apagar aqui então. Então a gente sabe que a área desse cara aqui é H1 quadrado vezes tangente de θ sobre 2, né? E o vezes L para ser o volume, né? Pelo mesmo motivo que esse cara aqui. Bom, então empuxo 2 é igual a ρ G H1 quadrado vezes tangente de θ sobre 2 vezes L. É isso?
É isso, né? Vê que é praticamente igual ao empuxo 1. A diferença é o H1 e o H0. Certo? Isso aqui vai ser igual a W mais P, né? Não precisa colocar. Quer dizer, W mais P. Beleza, a gente tem W, a gente tem os empuxos. Vamos usar essa relação aqui e descobrir o P. Certo? Vou botar uma corzinha azul aqui até. Bora então resolver isso aqui, né? A gente tem que o empuxo 2. Já vamos escrever o empuxo 2? Não. Empuxo 2 é igual a P mais W, certo? Bom, então o P é igual a empuxo 2 menos W, certo? Agora vamos escrever. P é igual a empuxo 2. O G. Botar H ao quadrado por último. Θ sobre 2. Vezes L vezes H quadrado. Menos o W. Esse cara aqui. Que é ρ de tangente de θ sobre 2 vezes L vezes H0 quadrado. Bom, por último, para finalizar, vamos simplificar esse cara, porque esse termo é igual a esse termo. Então podemos botar em evidência, né? E vai ficar ρ de tangente θ. Vai ficar aqui P é igual. Vou parar aqui para não ficar muito isso. Tangente de θ sobre 2 vezes L, que multiplica. Agora, esse lado multiplica esse H1 quadrado. H1 quadrado. E esse lado multiplica menos H0 quadrado. H0 quadrado. E aí, essa é a nossa resposta, né? Resposta aqui, aproximada. Letra D. É, letra D. Só tá um pouco diferente, mas é a resposta mesmo, né? Tá aqui P é igual a ρGL vezes H1 quadrado menos H0 quadrado vezes tangente de θ sobre 2. Certo? Então, essa foi a questãozinha, né? É a ideia principal do empuxo e do equilíbrio hidrostático, né? Que está parado. Se está parado flutuando, o peso é igual ao empuxo, né? Aí como é que calcula o empuxo? Pô, empuxo é igual a ρ de P. A gente só teve que calcular o volume, teve que usar aqui um pouco de matemática, um pouco de geometria, para calcular o volume dessa balsa, né? E depois subtrair do volume do empuxo, que só tinha o peso da balsa, e depois quando tinha o peso P mais o peso da balsa. E assim indo, só fazer um pouquinho mais de conta, né? Mais nada que a gente não saiba fazer. Certo? Então, essa foi a questão. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima.